Vamos lá. Bom, gente, olha só. O que nós fizemos até agora em nossa disciplina, né? Qual foi a caminhada nossa em nossa disciplina desde o início da nossa aula remota, né? Lá em, deixa eu pegar o dia aqui, lá em 16/11, foi quando nós tivemos a nossa primeira aula, há um pouco mais de 2 meses atrás, né? Então, o que nós trabalhamos na nossa disciplina? Então, nós começamos lá, olha, falando sobre classificação de materiais. O que são materiais? Quais as classes que compõem esses materiais? Aí falamos lá das 4 classes de materiais: materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais compósitos, ok? Até falamos que algumas literaturas tratam os materiais compósitos, melhor, não tratam os materiais compósitos como uma categoria, né? Porque eles são compostos de 2 categorias anteriores, né? Então, algumas literaturas entendem que o fato dele ser composto por 2 categorias anteriores não transforma ele em uma nova categoria, tá bom? Mas essa é uma discussão técnica, diria até filosófica, né? Bom, depois nós falamos um pouquinho sobre a estrutura atômica dos materiais, basicamente abordando 2 aspectos, né? Estrutura cristalina dos materiais, ok? Estrutura cristalina dos materiais, tá? E arranjo atômico dos materiais. Então, basicamente, foram esses 2 aspectos quando a gente tratou de estrutura atômica, tá? Depois o professor Wagner veio trabalhando com vocês sobre as imperfeições cristalinas e soluções sólidas, né? Foi até a atividade que derivou aí, foi o conteúdo que derivou a atividade 2. Ainda na sequência, o professor Wagner trabalhou com vocês a introdução e classificação dos aços e ferrofundidos. Eu vou até resgatar hoje, na aula de hoje, alguns conceitos que o professor Wagner trabalhou com vocês, tá bom? Então essa aula é muito importante, onde ele falou um pouquinho aí da diferença dos aços, dos ferros fundidos, percentual de carbono nesses materiais, classificação, né? Como é que a gente identifica os aços, como é que identifica os ferros fundidos, tá? Então vou até resgatar alguns aspectos dessa aula dele hoje, tá? Aí na sequência, na semana passada, eu falei um pouquinho sobre propriedades mecânicas dos materiais. Ou seja, né, além das propriedades físicas, das propriedades metalúrgicas, das propriedades químicas, né, metalúrgicas / químicas, das propriedades físicas, né, nós falamos especificamente das propriedades mecânicas. Aí falamos de 6 delas: dureza, ductilidade, resistência à tração, né, fragilidade, enfim, falamos lá das principais propriedades mecânicas dos materiais, que foi o conteúdo que derivou a atividade 3, atividade que vocês devem entregar até o final da aula de hoje, né? Bom, percebam que nós estamos construindo, né, uma estrutura de conteúdos que são muito importantes para a área de materiais, né? A gente classifica os materiais, a gente fala como os materiais são compostos atomicamente, como que é a estrutura desses materiais. Na sequência, a gente fala das falhas e das imperfeições que pode ocorrer nesses materiais. Depois a gente faz um recorte desses materiais, diferenciando o que são ácidos e o que são ferros fundidos. Depois a gente fala das propriedades mecânicas desses materiais. E hoje nós vamos falar como esses materiais são obtidos, né? Esses materiais quem? Basicamente os mesmos materiais que o professor Wagner falou lá na aula Introdução e Classificação dos Ácidos e Ferrofundidos. Então perceba que esse assunto de hoje tem uma forte conexão com a aula que o professor Wagner trouxe sobre Introdução e Classificação dos ácidos e ferros fundidos, tá bom? Então é disso que nós iremos tratar hoje, é desse assunto que nós vamos
que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então vamos lá, vou projetar. Ó, agora são 8h34, eu acho que é 1 hora de conteúdo mais ou menos, tá? Então não me deixe falando sozinho. Então, por favor, podem me interromper. Wagner, aí no chat, se porventura tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma abordagem, fica à vontade para fazer intervenção, tá, Wagner? Tá? Legal, professor, sem problema. Tá, Pode deixar. e os alunos também, vocês também, por gentileza, parem e me interrompam, porque senão a aula fica um monólogo, tá bom? Fica um monólogo e não fica bom, tá? A aula boa é aquela aula que há interação, né? A aula boa é aquela aula que todo mundo pergunta, né? Já diria o filósofo, né? Sábio não é o que responde, né? Sábio é o que pergunta. Então sugiro que vocês sejam sábios e perguntem, tá? As perguntas que eu não souber responder, o professor Wagner sabe responder. Então vocês terão respostas garantidas, tá ok? Bom, então vamos lá, gente. Então, nossa aula de processo siderúrgico, nós vamos falar ao longo desses próximos minutos, basicamente de 2 tópicos, que são os tópicos mais relevantes dessa abordagem, tá? Que é justamente o surgimento do alto forno, vamos detalhar o que é isso mais lá na frente, e a transformação do ferro, o processo de transformação do ferro gusa em aço, tá bom? Então esse material, eu, professor Wagner, estamos emprestado do professor Wendel. O professor Wendel, ele é especialista na área, até mais que eu, mais que o professor Wagner. Ele é especialista na área e ele está afastado por doutorado, mas é um grande amigo nosso e muito conhecedor desse assunto e tem nos emprestado esse material, né? Claro que a gente faz alguns ajustes, algumas adaptações, né? Mas os créditos estão aí, professor Wendel. Bom, nós começamos o assunto, gente, fazendo a seguinte reflexão. É possível imaginar-se num mundo sem pequenos utensílios simples, como por exemplo facas, agulhas de costura, chaves, fechaduras, alfinetes, lâminas de barbear, né? Então é impossível, né? Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, tá? Eu nunca fui muito bom de cozinha, né? Mas agora na pandemia eu tive que me reinventar, né? Porque a gente fica muito tempo em casa e a família, né? Então a gente precisa se virar um pouco, né? Então eu confesso que eu estou aprendendo a cozinhar e estou adorando, viu, gente? Estou adorando esse movimento de aprender a cozinhar. Os meus filhos gostam, dizem que estou cozinhando bem. Então eu não consigo me imaginar mais sem facas. E tem que ter faca, uma faca para cada tipo de carne, de peixe, enfim, né? Então eu não consigo mais imaginar sem facas, né? Sem facas, sem agulhas, sem chaves, né? Nós, profissionais da área mecânica, não dá para ficar sem as mais variadas chaves que nós temos, né? Que são ferramentas práticas que nos auxiliam nas atividades que a gente precisa desenvolver, né? Fechaduras, alfinetes, lâminas de barbear, né? Então, gente, esses utensílios e esses instrumentos simples que fazem parte do nosso cotidiano existem há pouco tempo. Então, não é algo que vem desde a pré-história. Pelo contrário, né? Foi um processo de desenvolvimento, um processo de conquista do homem, né? E é claro que esse processo de desenvolvimento, esse processo de conquista, ele foi paulatino, ele foi aos poucos, né? E nós vamos contar um pouquinho dessa história hoje, tá legal? Então não faz muito tempo, cerca de 500 anos, né? O que não é muito, se comparado com a história da humanidade, né? É interessante, né? Alguns dizem que a história da humanidade, de Adão até nós,
um pouco mais de 6 mil anos, né? Outra corrente diz que são cerca de 66 mil anos. Nossa, a diferença, né? Dá 10 vezes mais, de 6 mil para 6.600, né? Ou de 6 mil para 66 mil. Dá mais de 10 vezes, né? Bom, a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe é que realmente essas ferramentas, elas são recentes, coisas de 500 anos para cá, né? Esses objetos eram considerados artigos de luxo, sem dúvida, né? Vide o homem pré-histórico, né? Isso acontecia porque o homem usava processos de beneficiamento rudimentares para a produção do ferro. Ô, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para esse termo aqui. A gente usa muito esse termo na área de materiais, tá? Olha só, ó, esse termo aqui, ó, beneficiamento, né? Então é um termo muito utilizado na área de materiais, né? O que é um processo de beneficiamento? Gente, o processo de beneficiamento é um processo de melhoria, né? Como o próprio nome diz, tornar benéfico, tornar melhor, né? Então toda vez que a gente usa esse termo beneficiamento na área siderúrgica, a gente está fazendo algum processo siderúrgico que torne aquele material melhor do que o estágio anterior, ok? Por isso que ele diz aqui, ó, porque o homem usava processos de beneficiamento rudimentares para a produção do ferro, ok? Então o homem queria a partir do metal ferro obter ferramentas, né? Obter instrumentos, e para isso ele utilizava técnicas de processos de beneficiamento. E como o texto aqui diz, esses processos eles eram rudimentares. Tá bom? Bom, alguns conhecimentos tecnológicos que faltavam ao homem da antiguidade. Bom, pera lá. Estamos olhando pelo viés siderúrgico, tá bom? Pelo viés de materiais, tá? Não tem aqui nenhuma abordagem mais ampla e restrita. A abordagem aqui é pelo viés de materiais, ok? Bom, quais os conhecimentos tecnológicos que faltavam ao homem? Ele não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas. Gente, o homem não sabia, né? Lá há 500 anos atrás, ele não sabia como obter temperaturas maiores no processo de fusão dos materiais. Isso é muito importante, né? Temperatura talvez seja, né? Eu ouso dizer que seja a principal característica ou a principal variável de um processo siderúrgico, tá? Então, se você não tem um gradiente, né, de temperatura que permita você passar os materiais do seu estado sólido para o semissólido e depois para o gasoso, você não consegue fazer a fusão dos materiais. Então, como não existiam fornos na época, o grande desafio do processo siderúrgico na época, ou como o próprio termo aqui diz na tela anterior, o grande desafio dos processos de beneficiamento dos materiais, né, sobretudo o ferro, era justamente esse gradiente ou esse aumento de temperatura. Tá bom? Então o homem não sabia como obter, não tinha tecnologia para isso. Ok. O homem não sabia como controlar a quantidade de carbono no ferro. Opa, pera lá. Aparece aqui, gente, o principal elemento da liga de aço e de ferro fundido também. O principal elemento no ferro, que é justamente o percentual, o percentual de carbono. Ou seja, sem o percentual de carbono controlado no aço, a gente, ou na liga, né, ou na liga de ferro, né, para posterior aço ou ferro fundido,
a gente não consegue obter, né, um resultado de qualidade no aço obtido ou no ferro fundido. Então, gente, o controle da quantidade de carbono no ferro é fundamental. Então, o homem não tinha esse controle. Então, simplesmente, o homem não tinha as duas principais variáveis, né? Não tinha controle das duas principais variáveis. Não tinha controle da temperatura e também não tinha controle da quantidade de carbono, né? E por último, o homem não sabia como fazer o ferro sair líquido do forno. Olha que interessante. E aí uma coisa deriva da outra, né? Se o homem não tinha conhecimento para obter temperaturas mais altas, consequentemente ele não conseguia fazer o ferro sair líquido do forno. Então realmente os dois grandes desafios na época que o homem desconhecia se reside justamente nesses dois primeiros itens aqui, né? Então se reside no aumento da temperatura e se reside na quantidade ou no controle do carbono. Perfeito? Bom, esse título ele é muito sugestivo, né? Muito sugestivo. Do buraco no chão ao alto forno. Gente, isso marca 500 anos de história e de evolução tecnológica desse processo siderúrgico. Tá? É exatamente isso mesmo, do buraco no chão ao alto forno. E aí nós temos aqui, uma figura, tá? Uma figura que na verdade, né, é o famoso gusa, né? Isso aqui é o gusa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês o que é esse gusa ou ferro gusa, tá? Mas aqui é uma amostra aí do ferro gusa. Veja que ele está a altíssima temperatura aqui, né? Tá até incandescente, tá? Bom, então olhando um pouquinho para essa evolução histórica, né? Do buraco no chão até ao alto forno. Então diz assim: para poder fabricar o ferro fundido e o aço, você precisa do ferro gusa. Opa, isso aqui é um conceito importante, né? Então quer dizer, nós precisamos do ferro gusa para fabricar o aço e o ferro fundido? Sim, precisamos do ferro gusa. Por quê, gente? O ferro gusa, na verdade, ele é o elemento que a gente chama de primeira fusão, tá? Então, ele é o elemento inicial do processo de transformação, de obtenção dos aços e ferros fundidos, tá bom? Então, por isso que para obter o aço, o ferro fundido, você precisa do ferro gusa. Então, o ferro gusa, na verdade, ele é matéria-prima para o aço e o ferro fundido, tá? Então, quem que é o ferro gusa? O ferro gusa é um material duro e quebradiço, formado por uma liga de ferro e carbono. Então tá aqui, né? Ó. Então, conforme mostra aqui a imagem, né? Então ele é um material duro e quebradiço, conforme mostra a imagem, e ele é formado basicamente por uma liga de ferro e carbono. Gente, olha o carbono aqui, né? Olha o carbono aqui, né? Olha o ferro aqui, né? Então isso nos mostra que quando a gente extrai o minério de ferro da natureza, né? Quando a gente extrai o minério de ferro da natureza, os principais elementos da composição desse minério de ferro é o ferro e o carbono, ok? Tanto é que esse minério de ferro, hoje ele vai para o forno, passa por uma primeira fusão, né? E gera o ferro gusa, que ele é o ferro rico em carbono, tá bom? Carbono com alto teor, tá? Geralmente pode chegar
em alguns casos chega até 5% de carbono. Tá? É carbono com alto teor, ou seja, grande quantidade de carbono. E aí, gente, aparece aqui outros elementos de liga, né? Então, ferro, carbono, só que aí tem mais 4 elementos, que é silício, manganês, fósforo e enxofre. Eu acho que nós já falamos isso aqui na aula, quando o professor Wagner falou sobre a classificação dos aços, diferenças dos aços para os ferros fundidos. Então eu tenho a impressão que a gente já abordou isso em aula. Mas é assim, né? O minério de ferro, quando ele é extraído da natureza, ele vem com todo esse arsenal aqui, que a gente chama de impureza, tá? Que é silício, manganês, fósforo e enxofre. Os 2 elementos principais é ferro e carbono. Mas no processo de extração, minério vem da terra, né, gente? Então, essas impurezas acompanham o minério e mesmo ele sendo trabalhado no forno, acontecendo uma primeira fusão, ele saindo como ferro gusa, não é possível eliminar essas impurezas, tá? Elimina bastante, claro, mas ainda permanece um pouco de impureza. Tá legal? Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Wagner, tudo bem por aí no chat? Tudo bem? O professor, tudo bem, tranquilo. Tá bom. O Sandro aqui colocou rudimentares, o que é? Oi, professor, se seu áudio está cortando. Deixa eu ver aqui. Tá, o Leandro colocou aqui rudimentares, o que é? Desculpa, não entendi. Ele colocou o quê, Wagner? Eu tô abrindo a tela. Tá ruim aqui. Rudimentar é o quê? Tá? E ele mesmo. Rudimentar isso, aí, Leandro. Isso. Quer dizer antigo, quer dizer ineficiente. Isso. Não é isso, Wagner? Exatamente. Beleza. Bom, acho que o rudimentar que ele perguntou foi quando a gente fala aqui que os processos eram rudimentares, né? Cadê? Onde a gente fala que os processos de fusão, de obtenção do ferro eram rudimentares, né? Não, eu não estou achando a palavra rudimentar onde ela estava, mas é isso mesmo. Bom, gente. Professor, posso fazer uma perguntinha? Claro, fica à vontade. Que assim, quando se fala assim, 500 anos, né, que eles observaram que dava para fazer o processo, melhorar o processo do ferro? Não, na verdade, 500 anos, mais ou menos em 1500, que se começou a pensar em aquecer o minério de ferro para transformar ele em ferro, entendeu? Né? Se extraía da natureza e esquentava ele, aquecia, para que pudesse depois ele ser conformado, né? Transformado em ferramentas. Na época, mais facas, né? Escudo, lanças, né? Para o homem se proteger dos animais, né? Dos inimigos, né? Dos animais, e também para caça, né? Então, quando a gente fala 500 anos, Elaine, 500 anos atrás, cerca de 500 anos atrás, que se começou a pensar em aquecer o minério para obter ferramentas através desse minério, entendeu? Então, é que agora eu estou vendo aqui no próximo slide, está falando sobre qual era a minha dúvida, porque quando você fala 500 anos, é pouco, né? Não é 500 anos da descoberta do metal, não. É 500 anos das primeiras iniciativas de se tentar aquecer, esquentar o material e tornar ele conformável, ou seja, tornar ele trabalhável, entendeu?
Entendi. Por quê? Entendi. Você tem razão, porque se a gente estudar a história, da humanidade, você vai ver que tinha lá uma era chamada de idade do ferro, na idade do bronze, não tem? Isso, Por, então. é, É que no próximo slide eu estou vendo aqui na projeção que você vai passar daqui a pouco, já está falando sobre isso. entendi. Não, mas é isso. 1700. Mas Agora eu entendi. É que eu falei assim, mas 500 anos é pouco para eles ter. Que tem relatos que antes mesmo eles encontraram lâminas, né, coisa feita com ferro, né? Não sei. sim, exatamente. Não, você tem razão, né? Então, né, os metais surgiram muito antes, né? Perfeito. Bom, gente, então olha só. Então, até corroborando aí, ajudando aí na dúvida da Elisângela, se alguém mais tiver também essa dúvida. Um povo chamado Hitita foi o primeiro a explorar a, entre aspas, indústria do ferro. Mais ou menos há 1700 anos antes de Cristo. Gente, ao sul do Cáucaso, essa região Cáucaso, hoje essa região Cáucaso é uma região do Oriente da Europa, né? Europa Oriental, né? Seria mais ou menos hoje próximo à Rússia, Turquia, né? Então é uma região da Europa Oriental com a Ásia Ocidental, né? Então próximo lá Rússia, Turquia, Geórgia, Azerbaijão, né? Então aquela região lá. Então naquela região, há 1700 anos atrás, esse povo, né, esse povoado, né, chamado Hitita, começou a fazer os primeiros ensaios, né, de aquecimento do ferro. Então, para obter o ferro, eles faziam um buraco no chão, por isso o nosso tema, né, do buraco no chão ao alto forno. Então, eles faziam um buraco no chão e dentro desse buraco, né, eles aqueciam o minério, né? Então quer dizer o que eles extraíam da natureza, né? E carvão vegetal. Olha que interessante. Fazia uma espécie de panela, conforme está aqui mesmo na figura, né? Fazia um panelão, um buraco no chão, colocava o minério de ferro extraído da natureza e o carvão vegetal, né? Ô, gente, o carvão vegetal, só para a gente uniformizar aí o conhecimento, é muito parecido com o carvão comercial que a gente compra hoje para fazer churrasco, né? Então o carvão vegetal, ele é obtido pela queima, né? Queima ou carbonização, né? Dá na mesma. Então ele é obtido pela queima da madeira, né? Então o carvão vegetal, ele vem da madeira, né? E após esse processo de queima da madeira, né, esse carvão apresenta uma cor escura, né, uma substância negra, né, que é basicamente o carvão que nós temos hoje, que a gente usa para churrasco. Né. É claro que esse carvão vegetal do churrasco ele é trabalhado um pouquinho diferente, né, mas na época era basicamente isso. Eles cortavam madeiras da natureza e queimavam essa madeira. Aí com essa madeira queimada, eles misturavam com minério de ferro e colocavam mais fogo, né? Colocavam fogo, né? Era um panelão, né? E não tinha controle nenhum, né? Vocês perguntam, professor, saía ferro bom? Possivelmente não, né? Mas sem dúvida era um pouquinho melhor, ou seja, era realizado um pequeno beneficiamento do que se simplesmente trabalhasse com o minério extraído da natureza. Né? Nem daria, né? Teria que realmente aquecer esse minério da natureza. Mas com a mistura do carvão vegetal, melhorava um pouquinho, né? Um pouquinho aí a propriedade desse ferro. Então, por isso, o termo beneficiamento. Né?
Gente, importante, né? Eu falei de carvão vegetal. A gente tem também o carvão mineral, né? Então, algumas aplicações, até na indústria, a gente usa carvão mineral. O carvão mineral, diferente do vegetal, que o vegetal é obtido pela queima da madeira, né? No mineral, ele é o carvão extraído diretamente de uma rocha, né? Na verdade, como o próprio nome diz, ele é um minério, né? De cor preta ou marrom, né? Normalmente cor preta, ele é extraído em pedaços, né? Extraído em partes, né? E também, olha que interessante, o carvão mineral, ele é muito parecido, a composição dele, com o ferro, né? A gente até vai ver isso mais pra frente. Porque ele tem carbono, enxofre, né? Ele tem carbono, enxofre, só que aí tem oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que não são substâncias presentes, não são substâncias que aparecem no ferro, tá bom? E posteriormente no aço ou ferro fundido, tá? E é interessante, né, que o carvão mineral, olha que interessante, ele tem uma alta resistência, tem uma resistência a alta temperatura e alta pressão. Então por isso que ele é utilizado hoje, né, nos alto-fornos, né? Hoje com a tecnologia de obtenção dos aços ferrofundidos, então é utilizado bastante aí esse carvão mineral justamente por conta dessa propriedade de resistência a alta temperatura e alta pressão que ele tem, né? E normalmente ele é extraído por mineração, né? E mineração a céu aberto que a gente chama, ou mineração ainda de forma subterrânea, né? Você já deve ter visto aí em documentários, em filmes, né? Os mineiros, aqueles homens que trabalham na mineração, então muitas vezes estão em cavernas, né, em buracos aí subterrâneos. Teve até não sei em que ano aí, não lembro. Não sei se vocês lembram aquele episódio daqueles mineiros venezuelanos ou chilenos? Acho que chilenos, né? Aqueles mineiros chilenos, né? Que ficaram presos numa caverna, porque eles estavam em atividade de mineração, né? E é muito Saiu até um filme, né, professor? Ah, saiu um filme, Wagner? Não sei, saiu? É um filme, é angustiante, sim. Eles ficaram presos, vale a pena assistir, é legal, bem interessante. Como é que é o nome, Wagner? Agora você me pegou o nome, pesquisa eu falo. Ah, tá, não. Mas saiu um nome sobre o acidente, sim, saiu um filme sobre ele. Ah, legal. Gente, para quem já visitou ali Ouro Preto, né, Ouro Preto ali em Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte, 1h30 de Belo Horizonte, a gente tem uma ideia muito clara de como era a atividade como é a atividade de mineração. Eu tive a oportunidade antes da pandemia, acho que a pandemia foi em março, né, acho que em fevereiro, foi em fevereiro eu tive a oportunidade de ir em Ouro Preto e visitei uma mina lá, é muito interessante, viu, gente? E trabalham mesmo subterrâneo, viu? Trabalha dentro da rocha, muitas vezes em temperatura e condições muito adversas, né? Tem até uma característica interessante, né, gente? Não sei se vocês sabem. Geralmente, pelo menos no Brasil foi assim, né? A mineração brasileira só podia, era sempre exercida por homens pequenos, né? Homens pequenininhos, né? Então se você for em Ouro Preto, os guias turísticos lá vão te explicar por quê, né? Então era sempre espaços muito reduzidos para trabalhar, espaços bem confinados mesmo, bem inóspitos, né? Então a preferência da indústria de mineração eram homens aí de 1,60m, 1,65m no máximo, viu? Por conta da dificuldade que era trabalhar numa mina no processo de extração, tá bom? Professor, o nome do filme é Os 33. Os 33. Foram 33 mineiros, Exato. Wagner? Isso, sobreviventes. Ah, que legal, que legal, que legal. Aham. Legal o filme. Tá em alguma plataforma streaming? Netflix? Globo? Não sei, tem que olhar, não sei te dizer. Ah, legal. Eu vou anotar aqui para me dar uma olhada depois. Legal. Eu sabia que tinha o filme, mas eu não sabia o nome. Como é que é? Os 33? Exato. Ah, legal. Tá vendo, gente? Olha, então nossa aula, além de falar de tecnologia dos materiais,
também dá dica cultural, né? Dá dica de filmes. Obrigado, Wagner. Bom, prosseguindo. Então, gente, olha, essa questão do carvão vegetal ia dar problema, né? Por quê? Porque a indústria, ou os processos de siderurgia, não poderiam ser priorizados, aprimorados a partir do uso do carvão vegetal, porque o uso da madeira, né, o comprometimento aí ambiental, então houve aí uma evolução nesse aspecto, a gente vai falar na sequência, tá? Então a primeira etapa foi o desenvolvimento, após essa era do buraco, né, seguiu-se uma etapa que foi o desenvolvimento de um forno semi-enterrado, onde se colocavam camadas de minério de ferro e carvão. Carvão esse ainda, né, vegetal, né, no qual era soprado o ar. Olha que interessante, gente. Surgiu aí o conceito de pressão, né? Porque só era possível o aumento da temperatura no processo siderúrgico por meio de um mecanismo de pressão, né? Porque a pressão, ela acelera a combustão, né? Se acelera a combustão, aumenta a queima. Se aumenta a queima, reduz o tempo de processo. Tá bom? Então a ideia era justamente isso, né? Ter um mecanismo aí que ele chama de Foley manual, ter um mecanismo no qual o ar era soprado, né? E com isso aumentava a pressão, aumentando a combustão, reduzindo aí, aumentando a velocidade de processo, tá? E aí a gente vai para na Europa, né? Ainda estamos, né? Naquela época, no início do século XIV, os fornos tinham tornado tão altos e as condições de insuflação, né, ou seja, as condições de pressão do oxigênio, tão aperfeiçoadas que a temperatura de combustão aumentou muito. Gente, isso é importante. Temperatura de combustão aumentou muito. E é justamente, lembram-se disso? É justamente um dos grandes problemas que a gente tinha no processo siderúrgico, né? É não saber como aumentar a temperatura. Então, a partir do momento que a gente tem essa questão já iniciada, né? A partir do momento que a gente tem essa questão já superada, né? Ou pelo menos iniciando a superar, certamente o processo aí vai melhorar bastante, né? Então a próxima etapa foi o desenvolvimento de um forno semi-enterrado, onde se colocavam camadas de minério de ferro, né, e carvão, e soprava o ar por meio de um Foley manual. Beleza, tá? E aí o que a gente estava falando, que na Europa os fornos tinham se tornado bastante altos e melhorado aí a condição de pressão, que a temperatura de combustão aumentou muito. Isso permitiu que o ferro absorvesse carbono. Vocês estão vendo, gente, não muito tempo depois, né? Isso permitiu que o ferro absorvesse carbono e finalmente saísse líquido do forno. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Então, olha só, se aumenta a temperatura, a gente faz o que em química, em processo químico, a gente chama de fusão. O que é a fusão? A fusão é a transformação, ou é a passagem do material do estado sólido para o estado líquido. Ocorrendo a fusão, né, do minério de ferro, né, permitindo assim que o ferro absorva o carbono existente no minério, né, e de forma líquida, esse produto, embora duro e quebradiço, podia ser novamente derretido com mais facilidade e ser vazado em moldes. Surgia o alto forno e a fundição. Então, olha só, gente, esse material é justamente aqui o gusa, tá?
Então, quando o forno trabalha em alta temperatura, de tal forma que o carbono adere ao ferro, né, tornando esse processo líquido, né, uma vez resfriado, esse cara se transforma aí em pequenos pedaços, né, em pequenos materiais quebradiços, que é justamente o gusa. Então, por isso que a gente diz o seguinte: o gusa, ele é a primeira fusão do ferro. Se você parar o processo por aí, você tem o gusa, tá? Que é justamente esses grãos aqui quebradiços, tá? Que podem, daqui a pouco a gente vai ver, podem ter dois destinos, tá? Mas de qualquer forma, já é um material rico em carbono. Gente, ele é tão rico em carbono, ó, que eu trouxe aqui para vocês esses percentuais que o professor Wagner comentou na aula quando ele falou de classificação dos aços e ferro fundidos, né? O que esses percentuais dizem? Ó, de 0,008 a 2,14% de carbono no aço é o aço, ok? Quer dizer, de 0,08 a 2% de carbono no ferro, desculpa, não no aço, no ferro, é o aço. Há uma certa controvérsia aí nesses dados, tá? Algumas literaturas chegam a trazer um limite de 1,7, tá? Essa nossa literatura está com 2,14, tá? Então vamos trabalhar com esses 2,14 mesmo. E de 2,14 até mais de 6 também há controvérsias, né? Algumas literaturas falam de 6,2, 6,3, né? São os ferros fundidos, tá? Então, porcentagem essa que o professor Wagner trabalhou lá há 2 ou 3 aulas anteriores, tá bom? Então, olha só, gente, essa quantidade de carbono, né, com mais de 5%, na casa dos 6%, sai justamente nesse produto duro e quebradiço, né, que é justamente o ferro gusa. E aí, esse ferro gusa, ele pode ser novamente derretido. E aí, quando derretido, líquido, ele pode ser vazado em moldes. Olha que interessante. Surgir aí o alto forno e a fundição. Tá? Ok? Prosseguindo. Então, a gente tem aqui ó, o desenho esquemático de um alto forno. Tá? E aí, essa área ampliada aqui é a saída do ferro gusa, tá vendo? Então ele sai aí uma temperatura muito alta, acima de 1500 graus, tá bom, gente? Porque a temperatura de fusão do aço, ou melhor, a temperatura para transformar em aço, né, gira em torno de 1570, algumas literaturas falam 1575, outras falam 1569, né? Então varia muito de literatura para literatura, mas em torno de 1570, tá bom? Então aqui tá a demonstração aí, né? Aqui a gente tem aqui um recipiente, né, que tá coletando aqui o ferro do líquido, né? Na forma de gusa, tá? Bom, produção do ferro gusa, que é justamente o que a gente chama de primeiro produto do processo de fundição ferro, né? Bom, com o desenvolvimento dos processos de eliminação do excesso de carbono, tá? Porque ele sai rico em carbono no gusa e depois vai para uma segunda fusão, né? E tem o seu percentual de carbono atenuado para se transformar em ferro fundido ou em aço, né? O alto forno aumentou a produção do aço, introduziu novos processos de fabricação. Olha que interessante, gente. Então, com o processo de obtenção dos metais, especificamente do aço, foi possível, né, saindo esse aço sólido, né, em barras, né, foi possível
se criar, e a indústria hoje faz isso, né, outros processos de fabricação, como por exemplo trefilação e laminação, né? Então aqui tem uns desenhos esquemáticos, né? Trefilação. Oi, pode falar, à vontade. Então, no caso da trefilação, é na parte que estica ele, que puxa o material para dar o formato? Isso, ó, trefilação, pensem na fabricação de fios. Fio de cobre, por exemplo. O que acontece no processo de fio de cobre? O cobre entra maior, não é isso? E sai menor. Então o cobre entra lá com diâmetro, uma barrinha de diâmetro 10 milímetros e sai com uma espessura de meio milímetro, 0,5. Esse é um processo de trefilação. Se você visitar e conhecer o processo de fabricação de uma empresa que trabalha com fios e cabos, você vai ver que esse material passa por um equipamento chamado trefila, é como está aqui na figura, tá vendo? Ó? O material ele entra grosso, entra maior, né? E vai sendo estrangulado e vai reduzindo o seu diâmetro, né? Então é justamente isso, é a redução no diâmetro do material. Pense sempre no fio, né? E aí fazendo uma ligação, né? Todo material que passa por trefilação, ele tem que ter uma boa ductilidade, lembram-se disso? Que é a capacidade de entrar na fase elástica, lembra? De se deformar sem romper, lembra disso? Então, professor, que eu trabalhei numa empresa de fazer perfis de alumínio, então o alumínio vinha em tarugo, a gente colocava na máquina para ele vinha derretendo, aí puxava na esticadeira. Exatamente. Aí essa aí é a formação, né? Exatamente. E essa esticadeira era uma espécie de molde. Ela não tinha um molde para o tubo sair já no modelo? Sim, saía no modelo já. Exatamente. Quer dizer, ele entrava com uma dimensão maior, aí por meio de um processo de conformação, né? Era hidráulico o equipamento? Como é que era o equipamento? Deveria ser hidráulico, né? Isso, é hidráulico, professor. Hidráulico, aí, de uma barra de tarugo, a gente fazia muitos perfis de alumínio. Exatamente. É exatamente o conceito de trefilação, né? Você, por meio da força hidráulica, da pressão hidráulica, você obriga o material a passar por um molde, entre aspas, né? Aí ele se conforma nesse formato. E o bacana disso, o legal disso é o seguinte: legal disso é que o material ele não perde, não há perda de material no processo. O que há é um alongamento e uma conformação, né, que muda o perfil, mas sem haver perda de material. Entenderam? Então ótimo. Professor. Bom exemplo. À vontade. Tem um esquema também de rosqueamento. Sobre trefilação, é o mesmo modelo? Esquema de rosqueamento? Como assim? Explica melhor para mim. É que nem lá na minha firma tem. Fazer rosca a gás não é rosca precisa. É uma máquina que tem 2 chapas com o formato da rosca já. O parafuso entra, ele é prensado e o parafuso sai já com a rosca. Aí o seguinte, o Wagner quiser me ajudar, fica à vontade, Wagner. Pode ser um processo de roscamento forçado, ou pode ser um processo que a gente chama na indústria de brochamento. Pode ser eu não tô conseguindo visualizar bem, Jonatas, o exemplo que você está dando, mas é assim, é a pressão, não é isso? A pressão, você pressiona a ferramenta no material, ou é o material na ferramenta, como é que é? É o material na ferramenta. É que nem uma prensa. Entendi. Ela entra, aí começa a rodar e vai prensando. Aí é que nem fazendo um recartilhamento. Ah, entendi. Não, então, parecido com isso. Então é assim, deve ser um processo de brochamento, me parece que não é. Deve ser um processo de conformação mesmo
Professor, eu já vi um processo de recartilhamento, né? Tem uma máquina chamada, você pode fazer a recartilha ele fresado, mas esse processo, se não me engano, tem uma máquina chamada Piuí. Você tem duas ferramentas, né? São já com o desenho já do recartilho, né? É feito muito em eixo para poder fazer arraste de engrenagem. E aí você passa essa barra nessas duas ferramentas e ela faz essa conformação. Na verdade é um rolo, né? O rolo passa por esse eixo e faz o recartilho. Entendi. Não, beleza, Jonas. Mas só que aí se aplica nessa... Não. Esse processo não é trefilação, não é. Trefilação, ele se caracteriza pelo alongamento, tá? E pela mudança na forma, né? Como o colega anterior disse. Entra o tubo e sai, sei lá, um outro perfil, entendeu? Uhum. Tá? Ó, o Leandro, deixa eu clicar aqui, ó. Pra vocês verem, o Leandro colocou um link aí que fala aí de extrusão e trefilação. Legal, telecurso. Legal. Então vale a pena que, se vocês quiserem ver depois, vale a pena. Obrigado, tá, Leandro, pela dica. Bom, gente, então vamos prosseguir? Então, assim... Oi, pode falar, Elisângela. Assim, aqui, esse produção de ferro-gusa, no momento em que eles conseguem fazer... É o momento em que eles conseguem manter a alta temperatura, controlar a quantidade de carbono, aí que eles conseguem chegar à produção de ferro-gusa, é isso? Aí consegue obter o ferro-gusa, que na verdade, a primeira etapa do processo, entendeu? Lembra que eu falei? Para obter o aço e o ferro fundido, a matéria-prima é o gusa. Então, quando se descobre, quando se começa a dominar o controle de temperatura e o percentual de carbono, o controle do carbono no gusa, ou no minério de ferro, né? Você começa o início aí do processo de fundição e do alto forno. Por quê? Porque o processo de obtenção do aço e do ferro fundido tem como matéria-prima o gusa. Entendeu? Ah, entendi. Beleza. Bom, prosseguindo então, gente. Então, gente, na verdade, surge hoje, né, outros processos aí a partir da obtenção dos aços, né, e ferro fundido, mais especificamente dos aços. A gente pode trabalhar com trefilação, pode trabalhar esse material com extrusão, com o próprio vídeo que o colega colocou, pode trabalhar com laminação. Tá vendo? Esse exemplo aqui é laminação. O que é laminação? O material entra em chapa, mais grosso e sai mais fino, ok? E novamente aqui não há perda de material. O que há é um deslizamento da estrutura do material, dos átomos do material. Há um novo arranjo molecular. Então não perde material. Né? Então o processo de laminação também é assim. Né? Só que ao invés de entrar redondo, entra chapa. Entra chapa mais grossa e sai chapa mais fina. Vocês vão ter uma disciplina chamada processo de fabricação. Acho que é no segundo módulo, né, Wagner? Processo de fabricação. Aí lá vai abordar. Processo de fabricação no terceiro módulo. Tem no 2 e tem no 3. Ah, legal. Aí no segundo ele abrange mais processos, no 3 ele é focado em fundição e soldagem. Legal. Que fundição e soldagem que são outros dois processos importantíssimos na indústria metalúrgica, tá? Bom, vamos lá. Produção do ferro gusa. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Aqui já são 9h23. O aumento da produção do ferro gusa, ou a demanda de ferro gusa, trouxe aquele problema que eu mencionei há minutos atrás, né? Que era um problema ecológico. Qual que é esse problema? Começou a faltar madeira para a produção do carvão vegetal. Por quê? Porque a produção
a produção do ferro-gusa era baseado aí, era alicerçada na tecnologia do carvão vegetal, né? Então começou a faltar carvão nos fornos. Então, na Inglaterra, agora no século XVIII, tá vendo? Então, olha como nós vamos caminhando pela história, né? Então, finalmente, no século XVIII, descobriu, né, um produto chamado coque, né? O pessoal chama até de carvão coque, né? O que é o coque? O coque, ou carvão coque, ele é a evolução do carvão vegetal, justamente para a gente não ter problemas aí ecológicos, ambientais, né? Então, finalmente descobriu que o coque era um produto sólido da destilação do carvão mineral. Opa, pera lá. Então não é mais o carvão vegetal, não é o carvão que vem das árvores, da queima das árvores, da madeira. Era o carvão extraído como minério. Então se destilava, né? Quer dizer, se trabalhava esse carvão mineral, né? De tal forma que ele era transformado numa substância rica, né? Em carbono, que é o que interessa pra gente, né? Que se chamou de carvão coque, tá? E esse carvão coque, ele servia de combustível para produzir ferro-gusa. Opa, olha aqui um caminho interessante, né? Então, ao invés de utilizar o carvão vegetal, passou-se a utilizar esse carvão, esse coque, que veio do beneficiamento, da melhoria, né? Do carvão mineral, esse sim extraído, tá, da natureza, tá? E aí esse carvão coque atendia plenamente o requisito de riqueza em carbono para o processo de obtenção do ferro-gusa, tá? E aqui ele dá um pouquinho aí do cenário atual, né? Ele fala o seguinte, né? Que hoje um alto forno, tá? Pode ter até 35 metros, tá? Gente, eu nunca trabalhei em indústria siderúrgica, tá? Então, talvez até existam fornos maiores, tá? Fica dentro de um complexo industrial chamado siderúrgica. Então, onde o alto forno fica, a gente chama de siderurgia ou indústria siderúrgica, né? E é claro que o alto forno, ele é o principal equipamento utilizado na metalurgia do ferro, né? Então, no processo metalúrgico do ferro, o alto forno é o principal elemento. E aí ele fala que sua produtividade gira em torno de 8.000 toneladas. Só para dar ordem de grandeza, tá? Eu não saberia dizer para vocês se tem fornos no Brasil e no mundo que produzem mais que isso por dia. Deve até ter, né? Então, só para dar uma ordem de grandeza, né, gente? 8.000 toneladas. Gente, 8.000 toneladas são 8 milhões de quilos. Ok? Então, aqueles caminhões que a gente vê, transportando materiais, produtos nas estradas, tem 20 toneladas, não é isso? É isso, né, Wagner? 20 toneladas, aqueles caminhões grandes, né? Então, você pega 8.000 toneladas. É isso mesmo, Wagner? Isso aí. Você pega 8.000 toneladas, divide por 20. Dá quantos caminhões por dia? 400, né? É isso? Isso mesmo, né? Conta. Então, 400 caminhões por dia. 400 caminhões cheios, né? De minério de ferro, né? Ok? Então, realmente é um volume muito grande de produção para cada forno. E é claro que uma siderurgia não tem só um forno, né? Muitas vezes no seu pátio tem mais de 2, 3 fornos, né? Bom, aqui mostra um pouquinho, gente, o processo, né? O processo de obtenção do ferro-gusa, de produção, né? Então, desde o início aqui, ó, com a extração do minério de ferro, né? Passando aqui pelo alto forno, né? Aí depois ele sai aqui na condição
de gusa, ele vai para uma segunda fusão, para um segundo forno, até chegar aqui na forma sólida, né? Aí na forma sólida ele pode ser transformado aí nos vários perfis, né? Em barras, né? Em vários perfis, né? Laminados, molas, né? Enfim, tá? Então isso aqui descreve um pouquinho aí o processo de produção do ferro gusa. Aqui, gente, tem um exemplo aí de um alto forno esquemático, né? Quero chamar a atenção de vocês para essa região aqui, né? Que é a região onde é alimentado o alto forno, né? Então, ó, quem que é colocado dentro do alto forno? Minério de ferro, carvão. Esse carvão já é o coque, beleza? Esse carvão, ele já é o carvão mineral beneficiado, que é o coque, tá? E é colocado, gente, a gente não vai nos deter muito a isso, porque a gente não vai analisar o processo químico, né? Mas além do minério de ferro, além do coque, do carvão coque, né? Que é o carvão mineral melhorado, também vai no processo de produção do ferro gusa substância que chama de fundente, né? Ou seja, cal e calcário, tá? Então mais duas substâncias, justamente como o próprio nome diz, para acelerar a fundição, ou seja, acelerar a queima, tá? Então esses são dois produtos que podem ser utilizados e normalmente as indústrias siderúrgicas utilizam, tá? Para poder acelerar a queima. O que acontece dentro do alto forno? Então, um pouquinho aí de química, né? Então, quando esses componentes, minério de ferro, carvão, coque e os fundentes são colocados no forno, o que acontece? Acontece o seguinte, olha, os óxidos de ferro que estão presentes no ferro, né? Que estão presentes no minério de ferro durante a extração, né? Então, o óxido de ferro, quimicamente, aí é Fe2O3, tá? Sofre redução, ou seja, ó, a gente é eliminado essas 3 moléculas de oxigênio. Gente, é claro que todo minério extraído, ele vai ter mais ou menos moléculas de oxigênio, né? Porque se está na natureza, a natureza ela é rica em oxigênio, né? Então, se o metal ele é extraído da natureza, ele vai ter oxigênio. Só que o oxigênio em excesso para a produção do ferro gusa é prejudicial. Então, por isso que dentro do forno acontece aí esse processo de redução. Ou seja, o oxigênio é eliminado do minério de ferro em função da queima, né? Aumenta a temperatura, com pressão, esse oxigênio é eliminado e aí o gusa ele se transforma, né, em um material ferro puro, que a gente chama, né? Sem a presença aí do oxigênio, ou com bastante redução de oxigênio. As impurezas do minério se derretem. Olha que bacana! Lembra lá daqueles 4 outros elementos que estão presentes na liga, que estão presentes no ferro? São indesejáveis, mas não tem como eliminá-los. Silício, manganês, enxofre, fósforo. Então esses 4 elementos, eles se derretem, né, dentro do alto forno. Gente, se derretem não quer dizer que ele sai da liga, né? Porque se inicialmente o carvão coque, né? Ou perdão, se inicialmente o ferro gusa ele é o material de primeira fusão, né? Não necessariamente ele sai sem as impurezas, mas boa parte dessas impurezas elas são a gente chama de escória, né? São jogadas e são lançadas para fora do forno na condição de escória. O gusa se funde, quer dizer, o ferro de primeira fusão derrete, né? Então nós vamos ter o ferro de primeira fusão, que é o gusa, que vai ser matéria-prima para a produção de aço e matéria-prima, como nós vimos também, para a produção de ferro fundido. Depende aí daqueles percentuais de carbono, né?
O ferro sofre carbonetação, ou seja, o que é carbonetação? Fica rico em carbono, tá? Quer dizer, o carbono é incorporado ao ferro líquido. Por isso que a gente tem aqueles percentuais altos lá que pode passar de 6%. Alguns elementos são parcialmente reduzidos, ou seja, algumas impurezas são incorporadas ao gusa. Então, embora as purezas sejam derretidas e elas ficam depositadas no fundo do forno, porque são mais pesadas, né? Mas alguma impureza é incorporada ao gusa, a esse ferro de primeira fusão, tá? Tudo isso acontece e não é nenhuma mágica, né? São apenas reações químicas, ok? Os químicos, gente, conseguem explicar isso por equações de balanceamento, tá? Não é o nosso caso aqui. A gente entende o fenômeno, a gente compreende o fenômeno, mas a gente não detalha quimicamente o fenômeno, tá? Então tudo isso não é nenhuma mágica, são apenas reações químicas provocadas por altas temperaturas, obtidas lá dentro do forno, que trabalham com o princípio de contracorrente. Gente, temperaturas essas que podem, como a gente disse, né, lá atrás, chegar até na zona de 1570 graus, tá bom? Isso quer dizer que enquanto o gás redutor resultante da combustão sobe, a carga sólida vai descendo, justamente. Por isso que as impurezas, por serem mais pesadas, elas vão para baixo do forno, tá? Ou na região inferior do forno, tá bom? Então vamos lá, falta pouco. O que acontece dentro do alto forno? Por causa dessa movimentação, que movimentação, né, gente? O gás sobe, ou seja, a parte líquida do material sobe, enquanto que a parte sólida, ou seja, as impurezas, elas descem no alto forno, né? Então esse movimento, né, criam aí 3 zonas dentro do forno. A primeira zona é a região, zona de região, né, gente? Então a primeira zona é onde ocorre o pré-aquecimento da carga e a redução. Então a primeira zona é quando praticamente a carga ela é depositada no alto forno, né? Então acontece o pré-aquecimento da carga essa, minério, carvão coque, os fundentes, né? E há a redução do oxigênio, como nós vimos, ok? A zona de fusão dos materiais é a zona aí com crescente aumento de temperatura. E por último, a zona de combustão, que é a zona de queima, né? A zona de maior aquecimento do forno, que alimenta essas duas primeiras regiões. Então aqui tem um outro desenho esquemático, mostrando as zonas aí de processamento do forno, né? Então olha só, a primeira zona está aqui, né? Que é justamente a área de carregamento dos minérios, coque e fundente. A segunda, de pré-aquecimento e redução do oxigênio, tá bom? E a terceira aqui é a zona de fusão, onde há maior queima, que alimenta as duas anteriores, tá bom? Então a zona de combustão e a região aqui por onde sai o gusa líquido. Bom, as reações de redução, de carbonetação e fusão, vamos lá. 3 processos químicos aqui, né? Então, como eu disse para vocês, a gente não tem a intenção de analisar quimicamente o processo, mas a gente precisa entender esses 3 conceitos. Três fenômenos físicos, né? 3 reações, fenômenos químicos, desculpa, 3 reações químicas: redução, carbonetação e fusão. O que é redução? É a retirada do oxigênio do minério de ferro, ok? Para que o gusa não seja rico em oxigênio, mas seja rico em carbono, que é justamente esse processo aqui de carbonetação. Ou seja, o carbono ele é aderido, né? Ele é incorporado
ao gusa, né? E fusão. Fusão é o quê? Fusão é o aquecimento, né? É a transformação do estado sólido do minério para o estado líquido, né? Formando assim o gusa, tá? Então perceba que 3 processos químicos, fenômenos químicos acontecem aqui, né? Ó, redução, carbonatação e fusão, que nós descrevemos anteriormente, geram 2 produtos líquidos. Então gera, que eu falei para vocês, a escória, as impurezas, né? As impurezas lá silício, manganês, enxofre e fósforo, que não é possível eliminar 100%, né? Haja vista que essas impurezas, em grande parte também, elas vão para o ferro gusa, tá? São empurradas para os lados pelos gases que estão subindo e escorrem para o cadinho, onde sai pelo furo da corrida gusa e o furo da escória. Gente, cadinhos são os recipientes, tá bom? Que recebem, os cadinhos são as forminhas, né? Os recipientes que recebem, os carrinhos, né? As formas que recebem o ferro líquido gusa, que depois de resfriado, vai se transformar naquelas placas, naqueles pedaços de gusa que a gente viu em umas telas anteriores, tá? Para encerrar, ainda olhando para o que acontece dentro do forno, ao sair do forno, o gusa com teor de carbono entre 3 e 4,5, né? Há controvérsias, tá bom, gente? Vocês vejam que a gente viu lá que pode chegar até 6%, né? Então esse percentual aqui pode chegar inclusive até 6%. Podem seguir 2 caminhos diferentes. Olha que interessante, é isso aqui que a gente precisa fixar. Então quando o gusa sai, né, para o cadinho do alto forno, tem 2 caminhos, né? Ele vai ser resfriado, ele vai ficar sólido, como a gente mostrou em imagens anteriores. Então, quais são esses 2 caminhos? Ele pode ir novamente para a fundição, né? Ou processo de fundição, né? Para ser usado na fabricação de peças de ferro fundido, ok? Então ele vai para a fundição e aí ele pode ser utilizado na fabricação de ferro fundido. E aí o percentual de ferro fundido fica nessa linha mesmo, né? 4,5%, né? Dependendo do tipo de ferro fundido, se é branco, cinzento, nodular, enfim, né? Ou ele pode ir para a aciaria. A aciaria que é o nome dado aí para o setor que fabrica aço, né? Onde ele vai ser misturado com novos materiais, sucata de aço, ou até outros metais, aquilo que o Sr. Wagner falou na aula dele, né? Pode ser cromo, molibdênio, vanádio, para fazer os aços ligas, ok? E essa liga de ferro fundido, essa liga ferrosa de aço, ela vai sair com teor inferior a 2%. Por quê? Porque vai haver redução de carbono, né? Então, com a mistura de outros metais, ou até com sucata de aço, esse ferro gusa transformado em aço, ele vai ter uma redução aí no carbono, então ele não vai chegar a 2%. Tá? Gente, perceba então que contradiz até aqueles 2,14 lá que eu apresentei nas primeiras telas, né? Justamente porque há muita controvérsia entre os autores, tá bom? Então a gente não tem, esses percentuais a gente nunca tem muita certeza disso, tá? Então, importante para fixar, no alto forno, o alto forno não sai aço, o alto forno não sai ferro fundido, o alto forno sai ferro gusa. Do alto forno, ou vai para fundição, para justamente gerar o ferro fundido, ou vai para a aciaria, para fabricar aço, seja aço carbono, com até ou menos de 2% de percentual de carbono, ou seja, o aço liga ao aço especial com outros materiais, cromo, vanádio, boro, outras substâncias que possam fazer aquele beneficiamento que a gente falou, tá bom? Então isso é importante, tá, gente? Do alto forno não sai aço e nem ferro fundido. Do alto forno sai gusa. Aí o gusa você pode levar para fundição e sair ferro fundido, ou você pode levar para a aciaria e sair aço. E aí,
eu estou sugerindo, além daquele vídeo que o colega colocou no link, né, aí no chat, eu também estou sugerindo esse vídeo, produção de ferro gusa, que já está no nosso material, tá? No Moodle. Então, se você entrar no Moodle, ó, no Moodle ele está aqui, ó, tá vendo? Vídeo telecurso, materiais, materiais, tá? Então o vídeo vai falar muita coisa do que eu falei na aula, tá bom? Do ferro gusa para a produção de alguns materiais. Foi esse negócio de insuflar ar. Com isso eles conseguiram uma temperatura. Ok, gente? Então, quem quiser assistir o vídeo também vai ajudar bastante, porque eu meio que ajustei alguns momentos da aula ao conteúdo do vídeo, tá bom? Bom, podemos encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Elisângela, o transporte também é feito por trem? Você fala transporte do que, Elisângela? Não, quando você falou lá dos caminhões, né, que eles carregam aquelas toneladas de ferro, porque, que nem, já teve até um documentário essa semana na Record falando sobre o caminho do ferro, né? Sim. Eu não vi esse documentário. Bacana. Que eles estavam falando sobre as cidades que são atingidas, porque o movimento dessa carga estava prejudicando algumas pessoas, algumas cidades sofrendo por causa dos resíduos, né? Legal, legal. Tá vendo? Mais uma dica aí, documentário na Record, né? O caminho do ferro. Bacana. Elisângela, é o seguinte, esse assunto de transporte no Brasil, ele é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, né? Nós temos um grande problema de escoamento de produção de bens e serviços no Brasil, né? De produção de produtos, de escoamento de produtos no Brasil, que a nossa matriz de distribuição, ela é 80% terrestre, né? Isso é gravíssimo para um país desenvolvido, para um país que quer ser uma das melhores economias do mundo, né? O Brasil já é a 8ª, 9ª, 10ª, sei lá, né? Mas nenhum país desenvolvido, pega os 3, 4, 5 primeiros países mais desenvolvidos, com maior PIB, nenhum país tem uma matriz de transporte tão equivocada quanto a nossa, né? Então isso você falou, transporte de trem e transporte por meio de hidroviário, né? São caminhos aí que o país precisa construir, tá? O país está construindo, tá? Deixa eu falar bem aí, não vou falar de política, ok? Mas deixa eu falar bem desse ministro de infraestrutura que o Brasil tem, tá? Esse cara é fera, esse cara ele é profissional da área já de longo tempo, ele é um cara técnico, sempre trabalhou no Ministério da Infraestrutura e agora como ministro. Esse cara tá revolucionando a matriz de transporte brasileira, né? O cara tá construindo hidrovias, organizando hidrovias, né? Porque hidrovias não se constrói, né? O mar já está lá, né? O cara tá fazendo concessão de estradas de ferro, né? Então a iniciativa privada tá entrando muito nessa área. Então, olha, é claro que a gente espera que tenha continuidade, né? Porque política é algo complicado, né? Mas se o país continuar com essa visão de envolver em infraestrutura, desenvolver e investir em infraestrutura, eu acho que nos próximos 20, 30 anos nós vamos ter uma grata surpresa aí nessa melhora dessa matriz aí de transporte brasileira, tá? Mas é assim, Elisângela, grande parte do nosso minério, do nosso aço, né? O produto pronto, né, aço, ferro fundido, grande parte dos nossos materiais siderúrgicos ainda são transportados via terrestre, tá? Isso é uma pena, mas é claro, né, que
Um trem, né, gente? Eu ouvi aí um comentário outro dia, um estudo, que um trem, né, de carga pode substituir 200 caminhões, né? Então, olha só. Então, um trem, eu não sei que tamanho lá, que era, mas um trem pode substituir até 200 caminhões. Então, olha a economia que a gente tem, né? Economia de combustível, né? Economia das estradas, né? Então, realmente é um grande caminho, tá? É um grande Meio caminho. ambiente, De meio ambiente, né, Wagner? Poluição, né? Sem dúvida. exatamente. Tá? Então, essa sua pergunta, Elisângela, ela é muito importante. Muito importante porque a gente está falando aí da matriz de transporte brasileira, tá bom? Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Mais algum questionamento? Podemos caminhar para o encerramento? Bom, então, eu ainda hoje eu vou trabalhar nessa atividade aqui, eu vou corrigir essa atividade aqui, tá? Porque ela tá dando errado, alguma programaçãozinha aqui que eu preciso fazer no Moodle, tá? Mas vai ser assim, quer ver, ó? Eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho ela aqui, processo siderúrgico, atividade, palavra cruzada. Eu não posso abrir o gabarito, né? Tem um gabarito aqui, tá? Vou abrir vai ser uma palavra cruzada, assim como vocês fizeram lá na atividade 1, tá bom? Ó. Então, as questões na horizontal e as questões na vertical, tá bom? Bem simplesinha a atividade, em 40 minutos vocês fazem, tá? Então, essa vai ser a nossa atividade 4, tá? Então, vocês devem entregá-la, né, sempre na semana seguinte, até 23h59, tá bom? Então, vocês devem entregar essa atividade pelo Moodle até semana que vem, dia 25/1, às 23h59. Gente, ok? Podemos encerrar. Bauxita, Leandro. Bauxita é o minério do alumínio, né? O minério para obtenção do alumínio chama-se bauxita. É isso mesmo, né, Wagner? Alumínio e bauxita, né? Perfeito, professor, isso aí. Isso. Beleza. Tá bom. Gente, alguma questão, algum questionamento? Nós estamos aqui, deixa eu parar a apresentação. Nós estamos em 7 alunos só, é isso? Então tá o André, a Elisângela, o Jonatas, o Leandro, o Lucas. Não, só 6 alunos. Tá. Gente, ok então. Tá? Então, Oi? Eu também tô. Opa, você tá aí, né, Odinei? Tá certo, Odinei. Tô vendo você Ele aqui. tá aí. É verdade, você tá aí, cara. E firme, né? Firme, já fez todas as atividades, que bom. Gente, então vamos encerrar então. Ainda hoje eu vou deixar a atividade posta, tá bom? No Moodle. E qualquer dúvida a gente vai se falando, tá? Vamos usar lá, como eu disse para vocês, ou por e-mail ou utilizando aqui a área de fóruns de dúvidas, que ainda não foi utilizada, tá bom? Mas se precisar, pode utilizar. Ok? Então, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem, importante, não faltem. Semana que vem, o professor Wagner vai trabalhar um assunto muito importante, que é a parte de diagrama ferro e carbono, tá? Que é a continuidade aí de tudo que a gente tem trabalhado. Boa noite, então, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem.